Mas agora em 2021, eu acho que a minha maior dificuldade era TI, TI, né? É um que mundo eram de matérias informação. mais. É, exato. Informática é muito amplo, parece que nunca termina. E estatística também. Estatística eu coloquei bastante tempo na matéria para conseguir aprender. Eu estava indo bem no final, assim, mas eu levei um bom tempo para atingir um nível bom, assim. Eu estava indo bem, mas aí, né, veio aquela prova e não deu certo. Cara, é isso que eu vou te perguntar mais à frente aí sobre estatística. Mas antes disso, eu quero saber quanto aos simulados, como é que você fez a sua preparação para simulados? Você fazia toda semana um simulado, ou meio que, sabe, uma vez por mês? Como é que foi essa parte? Não, eu gostava bastante de fazer simulado, então eu fazia simulado toda semana, assim. Caramba, toda Normalmente eu fazia. semana. Eu gostava mais dos simulados que são com questões do CESP mesmo, que não são questões inéditas, assim, de cursinho, porque às vezes Tá. pode dar alguma diferença, assim, de Né, às vezes o cara entendimento. pesa um pouco a mão, né, e sai um pouco Então eu gostava de da linha do pegar esses set. que tem mesmo as questões do CESP, assim, e, e daí eu fazia todo final de semana, e mais perto da prova agora, faltando umas 4 semanas, mais ou menos, 3, 4 semanas, eu acho, eu peguei umas 2 semanas e fiz 4 simulados por semana. E aí peguei todos esses erros que eu tinha e passei tudo pro Anki, assim, pra ser uma coisa bem, Show. pegar as coisas mais que eu tava errando mais, assim. Eu consegui perceber, Tá, porque às vezes quando a gente tá mais avançado é mais difícil de saber onde é que tá o erro, né? pois é. Quanto à redação, você fazia sempre o final de cada simulado ou a redação você Geração eu fiz deixava mais pra mais frente? faltando uns 2 meses, 3 meses, assim, Tá, pra prova mesmo. certo, legal. Agora vamos lá. Quando você viu estatística na hora da prova, você chegou lá com qual matéria que você começou primeiro? Eu quero saber quando você chegou em estatística, meu, porque eu acho que ali muitos candidatos falaram assim, meu, já era pra mim, né? É o que eu ouço o pessoal falar que quando chegou em estatística, o negócio ficou feio. Como é que foi aí com você? Foi bem complicado. Na verdade, assim, eu faço a prova na ordem, normalmente, tá? Então eu Cara, de chegar a comecei ordem da ali. prova. Tá. Eu comecei. Tem bastante gente que fala para pegar a matéria que domina Mas tem mais, facilidade, pegar confiança. mas eu gosto de começar por português para estar mais atenta, assim, porque português é uma matéria que, às vezes, você tem que voltar muito no Ah, texto e tal. Se tu está muito cansado para ficar naquilo ali, dá uma preguiça já do não entende mais texto, nada sabe? do Começa a texto. se enredar. Então, eu comecei por português, e aí logo depois eram as questões de direito, que eram questões que eu, a princípio, estava bem, assim. Eu não estudei muito direito agora na prova da Polícia Federal, porque eu sabia que não, mal caía, né? Sim. E aí depois, na sequência, vinha estatística. Cara, quando eu vi aquela prova de estatística, olha, assim, ó, foi horrível. Meu Deus, foi uma sensação horrorosa. Sério, eu Mas, olhei e o pior era que eu não sabia o que estava sendo pedido, porque como eu sou de humanas, né? Eu formei em direito. Eu nunca tive dificuldade com matemática. Eu gostava de matemática no colégio até. certo, certo. Mas eu tava muito tempo parado. Fazia 10 anos que eu não tocava em nada, assim, né? Quando eu comecei a estudar para concurso. E aí, estatística se tornou um ponto forte meu. Nesse estudo, assim, eu foquei bastante, eu coloquei muitas horas em estatística, assisti vários cursos, assim, de estatística. Então, eu estava bem, eu sabia que era um ponto, era um diferencial meu, assim, eu sentia como um Sim, diferencial. sim. E aí, quando eu olhei para a prova, eu não sabia o que estava pedindo. E eu fiquei, Acho será que que eu em tô hebraico o negócio. hebraico o negócio? Então, eu digo, meu, ou eu sou muito burra, ou a prova. Cara, eu simplesmente não sei o que está sendo pedido. E no fim Caraca, precisava de cara. integral e diferencial que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Então, era uma coisa que realmente eu não sabia o que estava acontecendo na prova. Então, eu Sim. não sabia se era eu que não sabia, porque o problema durante a prova é o seguinte: é que tu não sabe se tu é que não está entendendo a questão, e a questão Ou talvez se tá seja difícil, fácil, tá. ou se é Ou se difícil tá para difícil todo para mundo. geral e ferrou geral. Porque se Ah, eu soubesse, isso aqui precisa de integral e diferencial, por exemplo, eu não teria ligado, entendeu? Eu digo, bom, isso aqui sim, 1% vai fazer, vou partir para a sim, próxima. claro. Mas não, eu perdi muito tempo ali, tentando achar Tá. alguma coisa, um jeito diferente. Eu fiz 4 questões da prova de estatística, eram 12. Pô, Eu fiz fez muito 4, eu até. consegui fazer e Tá. acertei as 4. Então, no fim, assim, a minha nota de estatística foi boa perto dos outros 4 Tá, ali, não, que com já certeza, mandou bem.
Mandou bem. É. Eu vi, inclusive, um professor Então, aí, brabo de estatística, falando assim, que conseguiu fazer 4, mandou benzaço. exato. É. Não, quando eu saí, eu já vi o professor falando, bah, prova de estatística da NASA. E eu, bom, pelo É. menos não fui eu, né? Porque eu liguei, cara, eu saí da prova, eu liguei, e foi tudo por causa da prova de estatística. Eu saí da prova, liguei primeiro pro meu marido e digo, meu, ó, 3 anos jogado no lixo, Caraca, bah, velho. aquela prova de estatística me desestabilizou e tal. Aí liguei pra mãe também e falei, bah, olha, a prova tava impossível. Não sei, é que a gente sai com o calor da prova, né? Daquela Sim, coisa, sim. a coisa não impacta aquela prova ali. E eu acho que eles erraram muito a mão, sinceramente. Foi um erro, É, assim. né? Acho que na estatística pesaram mesmo a mão, né? E assim, em relação às demais questões, porque, poxa, você fez 96 pontos líquidos, cara. Nas demais questões, você marcou todas elas ali na certeza ou tinha questão ali que rolava uma dúvida, rolou um chute, uma técnica do chute? Como é que foi? Não, foi assim, ó. Eu tinha questões que eu tinha certeza, e eu tinha as 2 estatísticas que eu não tinha como chutar. E ali eu não sabia nem como começar. Certo. Então, eu fiz toda a prova, e aí fui fazer a redação. E aí na redação eu já estava meio desesperada com aquele negócio da prova, e eu tava. Ficou meio curto o tempo, assim. Eu acho que eu levei 1h30 na redação. E aí eu sabia, eu tava cuidando da redação, porque eu sabia que tinha que voltar, porque tinha, assim, ó, umas 30, 40 que eu não tinha marcado ainda com certeza. E aí eu dei uma acelerada, tanto que meu último parágrafo da redação foi o que eu perdi nota no conteúdo, porque realmente eu meio que escrevi no rapidão ali, porque eu tinha que voltar para a prova. Aí quando eu voltei para a prova, a minha estratégia foi a seguinte: bom, eu vou ter que deixar 8 questões em branco de estatística. Essas questões eu não sei nem chutar. Então, as questões que eu tô em dúvida, mas que tem aquele 70%, assim, 60%, Sim. 70%, eu vou marcar. Porque, assim, na verdade, isso eu acho que serve para quem estuda pro CESP, sabe? Quando você está estudando pro CESP, depois que tu estudou um baita tempo, tu tá jogando moeda para cima, entendeu? Então não é 50-50%. Normalmente tu tem no mínimo um feeling ali do se tá certo ou errado. Claro, Normalmente tu vai acertar claro. mais do que tu vai errar. Lá no teu Então, inconsciente, né? exato, muita coisa que, bah, veio o feeling, É, bah, isso aqui. Então, eu deixei mais 4 em branco, eu acho, além das de estatísticas, que no final foram 12 em branco. E o foram 12 no resto tudo eu total. marquei. E aí eu marquei tudo, eu acho que devia ter umas 20, eu tava em dúvida, assim. E pelo que eu fiz a contabilização depois das 20 que eu tava mais ou menos em dúvida, eu acabei acertando acho que umas 18. Então foi super Caraca. produtivo, assim. Mas eu não usei nenhuma técnica de chute no final, porque nem deu tempo de montar meu gabarito. Tá, Eu errei ainda tá. no final do gabarito, que eu tava louca de medo, porque eu fiz um pontinho, na verdade, no gabarito, assim. Uns 4 seguidos errados. E aí, quando eu olhei, porque a fiscal não deixou tirar a folha da frente para poder marcar, então eu tava com pressa e tendo que ir voltar na prova. E aí eu ia pular uma questão e acabei marcando umas 4 na seguida, só que eu só fiz um pontinho. E aí eu Sorte que fez só o olhei e eu, ponto. que droga. Será Aí que eu a fiquei máquina vai ler? Tá. não, eu fiquei até o último dia esperando pra ver se a máquina ia ler. Graças a Deus não leu. Nossa, cara. Eu fiquei Que realmente bom, apreensiva. cara. A prova era pra ser tua e era pra tu mitar mesmo nessa prova, né? Não, show de bola. Ô, Carol, voltando agora para a parte da preparação, quanto aos resumos, você fazia resumo na mão, usava marca-texto em PDF, como é que era isso aí? Assim, mais no início da minha preparação, eu imprimia bastante os PDFs e marcava com marca-texto. Só que começou a ficar meio que uma bola de neve ali. Eu tinha muita marcação, era marcação em cima de marcação e tal. E aí eu comecei a usar também um pouco mapas mentais prontos, assim. Então eu usava como base e escrevia por cima. Só que o problema era que às vezes eu não olhava os mapas mentais depois, entendeu? Porque o problema é que tu cria a coisa e depois tu não tem a periodicidade para te Vira olhar aquela aquilo ali. pilha de coisas. Exatamente. Então, aí eu ficava meio perdida, assim. Aí foi quando eu comecei a colocar as coisas no Anki. Porque aí no Anki, o Anki já me dava ali qual era o dia que eu tinha que ver. Já ficava verdinho ali, ó, essas aqui tu tem que revisar e tal. Então, a partir dali eu comecei a usar praticamente só o Anki. Claro que os meus mapas mentais que eu já tinha, e com coisas escritas por cima, principalmente TI e tal, eu segui olhando e tal, né, revisando por Claro. ali, mas o Anki virou o meu método de revisão, assim, principal, nos Tá, últimos
4, 5 Só, meses. só pegando esse gancho, vamos abrir um parênteses, que tem muita gente que vai ver o vídeo, né, e não tem nem ideia do que é o Anki. Explica aí rapidamente pra gente, conceitua aí com as suas palavras aí o que é o Anki. Olha, o Anki é um programa de computador, um aplicativo celular, né? Dá para usar nos dois. Que tu insere flashcards. Então, o que é? É como se fossem as fichinhas, aquelas que a gente fazia. Então, o Papel. conceito basicamente, tu vai ter a parte da frente e a parte de trás, né? Ou tu vai omitir uma parte. Tu insere aquilo ali no programa, então eu inseria os meus erros, eu pegava as questões do CESP que eu errava e colocava ali, omitia uma parte, tornava ela correta, omitia uma parte. E ele faz já para ti a revisão passada. Então, a depender da tua resposta, se tu colocar que foi difícil, que foi bom ou que foi fácil, ele vai programar a tua revisão daquele cartão para daqui a 1, 2, 4 dias. Então, tu sempre, quando tu acorda de manhã, por exemplo, tu abre o Anki, tu já tem ali todos os cartões que tu tem que revisar naquele dia. Então, ele organiza as suas revisões. Para mim, facilitou muito, assim. Sinceramente, foi muito produtivo, principalmente na reta final, assim, para a revisão final, conseguir passar por tudo, sabe? Eu acho que o Anki é um programa fenomenal, ele é muito difundido nos Estados Unidos, principalmente, e aqui para o pessoal de medicina usa também bastante, Estão usando bastante, mas acaba que em concurso público é meio que um lado B, assim, não sei, não é tão falado. Tá meio que em E segredo muita aí, gente né? conhece, exatamente, muita gente conhece, não usa como eu. Em 2018 eu já conhecia, por causa do curso aquele do professor de inglês lá, acho que é Mário Mário Vergara. Vergara. Cara, aprendi com Isso. ele também. E então eu já conhecia, assim, só que a gente parece que fica com uma preguiça, acha que vai ser demorado, acha que não sei o que, e na verdade é muito rápido. Tu consegue fazer tudo muito simples, assim, é um aplicativo muito. É ridículo, com 15 minutos, assim, Sim. o básico, tu consegue aprender, sabe? Pra te conseguir inserir ali uma coisa bem basicona, assim, claro, depois tem várias outras coisas que tu consegue fazer, e aí abre um mundo de possibilidades, né? Mas o basicão, tu não vai perder tanto tempo, porque eu acho que isso é que o concurseiro tem medo, assim, às vezes, é de, tá perdendo Perda de tempo tempo. fazendo isso. Então, é basicamente isso, assim.